Fala fiel, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal com mais informações do Corinthians. Corinthians que emplacou aí mais uma vitória, né, em cima do Mirassol dessa vez, 2-0. Nós vamos acompanhar todos os melhores momentos e as análises com os nossos amigos da ESPN Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, estamos de volta com o Linha de Passe. Vamos falar também do Fluminense que goleou o Volta Redonda no Campeonato Carioca. Vamos passar pelo Palmeiras também classificado. Tem tudo isso e muito mais neste Linha. Estou ao lado dos meus amigos comentaristas. Estou ao lado do Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Jean Oddi e André Kfouri. Começando com você, André Kfouri, tudo bem? Olá, Marcela. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, amigos. Uma ótima semana. Tá brincando muito o carnaval? Um carnaval com descanso, futebol, por causa do trabalho. E vamos, a partir de amanhã, terça-feira, quarta-feira, enquanto o pessoal se diverte, a gente trabalhando aqui na ESPN. Não esperava nada diferente disso. De você, André Kfouri, torcida do Corinthians hoje está mais calma, mesmo não sendo a Leila perguntando? Eu acho que o corintiano hoje, depois da classificação e da atuação do Corinthians, talvez não esteja totalmente calmo, mas está mais calmo do que estava logo depois da outra vitória, né, que o time teve ao longo dos últimos dias, que foi a vitória que o classificou para a próxima fase preliminar da Copa Libertadores. O Corinthians fez, naquela ocasião, uma atuação frágil, defeituosa, preocupante, cometeu falhas defensivas que estão se repetindo, que levaram, eu creio, uma boa parte da torcida a imaginar que o jogo hoje poderia se complicar enquanto ainda estava 1-0, com bolas altas na área. O Corinthians chegou a sofrer um gol que foi corretamente anulado por impedimento, mas que fez o torcedor lembrar de algumas coisas que têm acontecido nesse aspecto defensivo, em que o time tem sido errático em várias das últimas partidas, mas no geral colocou em campo a sua superioridade técnica diante do Mirassol e conseguiu uma vitória merecida. O Corinthians tem todos os motivos para se considerar candidato ao título estadual. Tem motivos também, eu creio, para se concentrar nesse título, ou seja, se esforçar para ganhá-lo, embora ele não tenha a importância esportiva em comparação com todas as outras coisas que vão acontecer nessa temporada. Claro. Uma delas, obviamente, a Libertadores, na qual o Corinthians precisa chegar à fase de grupos e tem jogo de volta, tem jogo novamente no meio dessa semana. E imagino que a preparação, o planejamento para hoje, para a semana que está começando, tenham levado em consideração tudo isso, mas o Corinthians não vence um troféu, não ganha um título há muito tempo. Sim. E fez até agora uma campanha no Campeonato Paulista que lhe dá essas vantagens técnicas de jogar em casa, com a classificação do Palmeiras ontem, a gente vai falar sobre isso, um derby só pode acontecer na decisão do campeonato, etc. Mas o campeonato estadual ainda é apenas o campeonato estadual e o Corinthians tem que garantir a sua classificação na Libertadores também, para que a temporada não seja tomada por um abatimento e a sensação horrorosa de não ter conseguido chegar à fase de grupos da Libertadores. A gente viu o gol do Romero, ele abre o placar. Hoje o Rodrigo Garro poupado, pensando, imagino, para a Conmebol Libertadores. O time já viaja nesta segunda-feira, vai para o Equador. Jean Oddi, gostou do time? Félix Torres também titular hoje. Gostou do time do Corinthians? Primeiro tempo parecia um Corinthians como começou a partida contra a Universidade Central. Uma coisa meio morosa, parecia que estava ali naquela tranquilidade que não deveria estar, porque esse jogo valia classificação, assim como o outro, né? Pois é, boa noite, Marcela, boa noite a todos. Eu acho que no fim das contas a classificação foi bem tranquila, a classificação do Corinthians. Teve esse começo mesmo que você falou, e eu não diria nem o primeiro tempo todo, né, Marcela? Acho que foram 15 minutos. 15, 20, vai. Sobretudo antes do gol do Romero, em que, de fato, acho que talvez já tenha chegado aquele fantasma da atuação do meio de semana pela Libertadores, e aí talvez um temor de que aquela atuação pudesse se repetir e tomar gols de um time mais fraco pudesse se repetir. Só que o Mirassol é mais fraco, mas é bem mais forte do que o adversário que o Corinthians enfrentou pela Libertadores. Então eu acho que havia sim esse temor, ou se não temor, essa preocupação do que poderia ser esse jogo. E até por isso eu acho que, olhando para os 90 minutos, foi uma classificação muito tranquila. Apesar
desses 15 minutos iniciais, apesar da gente pegar a estatística e olhar, foram 13 finalizações do Mirassol e 10 do Corinthians, mas acho que se a gente olhar para as chances que o Corinthians desperdiçou, e foram muitas chances de fazer o 2-0 até antes do que ele acontece, mas ele acontece num ótimo momento, né? Porque nesses jogos, você está ganhando de 1-0, mata, faltam 15 minutos, a coisa em geral muda nos 15 minutos finais. Mas é por isso que eu acho que não foi tão tranquilo assim, gente. Mas o gol saiu faltando mais de 15 minutos, ou 15 minutos, com os acréscimos, mais de 15 minutos para o final do jogo. Então, eu acho que o segundo gol saindo quando saiu, ele acabou dando a tranquilidade. Poderia ter saído antes, né? O Yuri Alberto perde umas 3 boas chances, o Martínez perde uma boa chance. Então, acho que você tem umas 4 ou 5 possibilidades de repente, matar o jogo até antes. Mas o Corinthians matou o jogo, confirmou aí a sua melhor campanha, se classifica, eu acho que com relativa facilidade, contra um time que é bom lembrar, é time de Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, não é um adversário qualquer. É claro que é um Mirassol que não vive o seu melhor momento. Foi um Mirassol que começou muito bem o campeonato estadual e vive um péssimo momento. Então, ok, o Corinthians venceu um time que não vive o seu melhor momento, mas que, pela mudança toda de contexto, né, oferecia riscos, sim. Para mim, os riscos acho que foram pequenos e o Corinthians avança com justiça também, porque esse regulamento, né? Você joga tanto jogo pouco útil, para não dizer inútil, e aí chega e tem que resolver a vaga numa partida simples, às vezes acontece de você sair e o time de melhor campanha avança para a próxima fase. Pois é, melhor campanha avança para a próxima fase, então na semifinal vai jogar em casa também e pode, se passar para a final, aí deve jogar o segundo jogo também na Neoquímica Arena. Vitor Birner, muito boa noite, torcedor do Corinthians hoje, era para ter essa tranquilidade mesmo e foi assim que você assistiu a essa partida? Conseguiu a classificação com tranquilidade que o Jean achou? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa noite a Boa você. Noite. André, Ótima noite. Jean, Léo, as fãs do esporte. Eu acho que a classificação foi razoavelmente tranquila. Tá. Quando o corintiano pensa nos jogos da Libertadores, ele nota o time melhor. Quando ele pensa na melhor versão corintiana na primeira fase do estadual, o Corinthians foi o time que jogou melhor futebol na primeira fase estadual, ele não gosta muito do que viu hoje. Porque pegou o Mirassol, que é uma equipe que, na verdade, o sistema de marcação do Mirassol é um horror, né? É a segunda pior defesa do Campeonato Paulista. Eu já falava, o time da primeira divisão do Brasileiro, com o futebol que apresentou na primeira fase estadual, voltará rapidamente à segunda divisão sem sequer conseguir esboçar qualquer tipo de competitividade, porque é um time que marca muito mal. Porém, a Universidade Central é mais fraca que o Mirassol. E o Corinthians hoje produziu muito mais com a bola do que produziu contra a Universidade Central. Tem os problemas defensivos, e aí tem um pouco a ver com a ideia de jogo, do 4-3-1-2. E é um dilema para mim isso, porque com esse desenho tático, o Corinthians jogou o seu melhor futebol desde o ano passado. A arrancada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, vale lembrar, até agora só perdeu um jogo nessa temporada. Foi tudo com esse 4-3-1-2. Só que isso deixa espaço pelos lados e o time, quando não consegue pressionar, fazer uma marcação bem legal na frente, mais intensa, ele fica bastante vulnerável. Sim. E aí, a dupla de zaga corintiana, que é uma discussão, porque eu duvido que algum corintiano saiba agora qual tem que ser a dupla de zaga titular, fica bem exposta. O time tem alguns problemas ali de marcação na jogada aérea. Ou seja, tem coisas boas nesse jogo, o trabalho com bola, a entrada do Romero, a estreia do Anrileri com um passe muito bem feito, né? Acho que tem boas chances de ganhar a posição do Matheus Bidu. E tem algumas coisas discutíveis, então eu imagino que o Corinthians está feliz, mas quando ele olha para frente e imagina talvez, a gente não tem certeza, se o Santos passar confronto contra o Santos, de Neymar, Sim. o Santos crescendo, sabe que precisa jogar mais bola do que jogou essa semana. Certo. Léo Bertozzi, tudo bem? Muito boa noite. Corinthians, então, classificado para essa semifinal. Você acha que o torcedor do Corinthians já está pensando se por acaso o Santos passa? Como é que vai ser essa semifinal? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Pode pegar o São Paulo também, depende Sim. dos resultados, né? É isso. Bom, boa noite a você, boa noite aos Temos companheiros. Um excelente carnaval aí pro nosso querido fã de esportes. Eu acho que ele tem que olhar uma coisa de cada vez. Esse jogo da quarta-feira é enorme. Eu entendo quando o André levanta a questão da importância do título e é importante para quem comemorou muito pouco nos últimos anos.
mas estar na fase de grupos da Libertadores é fundamental, inclusive para o caixa do Corinthians, que é um time que tem um orçamento consideravelmente alto. Mas é óbvio que a perspectiva de um clássico na semifinal também é bastante atrativa, bastante interessante, né? São dois rivais difíceis, o Santos mais encorpado, o São Paulo que foi o único a vencer o Corinthians esse ano e também tem grandes jogadores, então tudo isso passa na cabeça do torcedor. Acho que hoje não dá nem para comparar com o que foi a Universidade Central, em termos de drama, em termos de sofrimento, em termos do torcedor ficar com aquela angústia até o final do jogo, não. Agora, tem algumas coisas para entender. Primeiro, se você num jogo importante, e isso vai ser muito importante também na Libertadores, se você num jogo desse tamanho, você tem a quantidade de chances que teve no primeiro tempo, tem que render mais, tem que fazer. O Corinthians tinha, pelo que rendeu, especialmente entre o primeiro gol e o intervalo, ter aproveitado melhor as chances. Até pelo saldo de gols no mata-mata. Sim, faz diferença, faz diferença. Então poderia sim ter feito um pouquinho mais. De resto, assim, o Mirassol tem muita fragilidade defensiva de fato, o gol é muito bem construído, mas é um gol que tanto o Angelelli quanto o Memphis têm muita liberdade, que equipes melhores dificilmente vão conceder. Esse é um ponto. O outro ponto é, o que o Birne já tocou aqui brevemente, o sistema defensivo do Corinthians. Sim. Que hoje foi pouquíssimo exigido. Na quarta-feira foi e não passou no teste. E o corintiano sabe hoje qual que é a zaga ideal do Corinthians? Aliás, o Ramon sabe qual que é a zaga ideal do Corinthians? Para você, Gustavo Henrique e o Félix Torres mesmo? É que o Gustavo Henrique ainda não está pronto, né? Mas, por exemplo, dessa turma toda, quem tem jogado melhor esse ano é o Tchoca. E que tem merecido até mais oportunidades. Mas se a final do campeonato é amanhã, será que o Ramon já tem ideia? Vai com André Ramalho e Tchoca? Vai colocar o Félix Torres como colocou hoje? Não sei se ele sabe, tá? Talvez até seja perguntado sobre isso na coletiva. Mas o Corinthians tem sofrido, isso não é só dupla de zaga, tá? Mas o Corinthians tem sofrido com bola aérea nesse começo de ano. Hoje não foi um problema, mas eu acho que andando para frente na temporada são coisas para entender. Não foi um problema, mas ainda leva... estava impedido, mas ainda leva o gol, era de bola parada, vem uma bola aérea e acaba levando esse gol. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians classificado para as semifinais aí do Paulistão, né? Venceu o Mirassol hoje por 2-0. Gol do Romero e do Depay, né? Ambos os gols de cabeça. O Corinthians perdeu muitos gols. Esse jogo aí era para ter ficado 5-6-0. Mas o importante é a vitória, né? Mas precisa caprichar mais nessa finalização aí. Yuri Alberto errou uns três que dava para fazer. O Depay também teve um chute lá que o goleiro pegou também, que dava para fazer. E sair daí com saldo de gol bem positivo, né? Que ajuda também mais na frente. Entre outros casos aí, tem a defesa do Corinthians também, né? Que não tá passando aquela segurança, né, pro torcedor. E tá difícil de escolher ali quem que é a dupla de zaga do Corinthians, né? Quem tá melhor forma para jogar. Ramon Dias deve já ter em mente algum treinamento para cada jogador para resolver esse problema aí, né? E deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Quem que vocês acham que deve ser a dupla de zaga do Corinthians hoje para poder passar aquela segurança aí pro torcedor? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.